A gente saúda a igreja do Senhor Jesus Cristo com a paz do Senhor. Amém. Amados, a palavra de Deus, ela diz em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 5, que eu e você, nós fomos enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Amém? Então, se nós somos enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, eu sei já de bastante coisa que eu estou deixando a desejar, né? Em todas as áreas da minha vida. Eu já sei a respeito de casamento e muitas vezes eu não pratico, né? Eu já sei a respeito de vida financeira que Deus me ensina e às vezes eu não pratico. Eu sei várias coisas, eu sei de como tratar as pessoas à minha volta e às vezes eu não pratico, né? Então é hora de, se eu sei, se eu sou enriquecido na palavra, né? Se eu tenho conhecimento, então é hora de eu mudar o meu comportamento, mudar, né, a minha estratégia, o meu modo de andar, de agir, de falar. Amados, a gente vai fazer aqui uma dinâmica que isso às vezes marca, né, para casais. E a gente às vezes faz isso, não é em todos os grupos de casais que a gente faz, quando a gente está ministrando o Casados para Sempre, mas às vezes a gente faz essa dinâmica, né? E a dinâmica, ela ajuda as pessoas a despertar um pouquinho. E a gente vai mostrar aqui a vida, a rotina de um casal normal, né? Dessa forma, quando eu faço isso, eu me vejo nessa situação, né? Por gentileza, depois da dinâmica a gente já vai começar na palavra. Vocês podem abrir as suas Bíblias em 2 Samuel 6,16. No meu casamento, eu tenho certeza que não é só no meu, ou eu sou diferente, ou eu e a minha esposa nós somos diferentes, né? E preste atenção nisso aqui, porque o casamento da gente é como um empresário, que ele vai montar uma empresa e ele precisa de um sócio. Então, o casamento funciona da mesma forma. O casamento é uma sociedade que ambos os sócios têm que fazer as suas partes, os seus papéis dentro daquela sociedade, né? E quando a gente não faz, quando a gente deixa a desejar com relação os nossos papéis dentro de uma empresa, a empresa ela vai falir. Ou um dos sócios, aquele que trabalha, ele vai dispensar o outro, né? E o casamento é da mesma forma. O esposo e a esposa, eles têm papéis importantes dentro do seu casamento que tem que ser desenvolvido em conjunto, porque senão um sobrecarrega o outro, né? E aí fica difícil caminhar. Então essa dinâmica é mais ou menos isso, né? Eu estou chegando, né, do meu trabalho, eu trabalhei o dia todo, eu estou chegando cansado, a minha esposa, ela fica em casa sem fazer nada o dia todo, né? Então, infelizmente eu peço para ela fazer as coisas e às vezes ela não faz, né? Vamos ver se ela fez isso. Amor, eu cheguei do trabalho agora, né? E eu pedi de manhã para você arrumar o chuveiro, eu preciso tomar banho, né? E eu tenho mais coisas para fazer. E você arrumou o chuveiro? Se você não arrumou, enquanto eu descanso um pouquinho, por gentileza, arruma o chuveiro para mim que eu preciso tomar banho. Mas eu não vejo você fazendo nada, você não faz nada. Olha, considerando que você não arrumou o chuveiro, eu estive pensando, hoje no meu trabalho, né, eu trabalhando bastante, eu estive pensando lá, né, e eu acho que está na hora de você passar a levar os nossos filhos para a escola. Porque eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que levar os nossos filhos para a escola, então você tem que, não cabe só a mim.
a proteção dos nossos filhos. Então, eu acho que você, como não faz nada mesmo, você assume esse papel de proteger os nossos filhos também. Nossa, mas aí você não acha que está me sobrecarregando? Não, Nício, você não faz nada durante o dia. Olha, pensando bem, eu resolvi que você tem que ser líder também, né? Porque o papel de liderança só para mim está me estressando, porque eu trabalho o dia todo. Eu saio 7 horas da manhã de casa, eu chego 8 horas da noite em casa, e eu ainda tenho que ser líder em casa. Então eu estou passando essa bola para você também. A partir de hoje você vai ser a líder na nossa casa. Bem, mas é muita responsabilidade, tudo para mim. Não é muita responsabilidade, porque você não faz nada, né? Olha, e considerando que você não faz nada, eu estive pensando, meu salário não está lá aquelas coisas, eu estou achando bom você ir trabalhar para ajudar aqui na provisão aqui de casa, você ser provedora aqui também da nossa casa, certo? Agora tem o sexo pode deixar esse comigo, tá? Não, então, já que eu não posso, não vai dar para mim ser líder. Por quê, amor? Você não faz nada. Eu não faço nada? Não. Eu faço tudo. Ó, não vai dar para mim ser provedora, nem protetora, nem guerreira. Amor, sabe por quê? Porque, ó, eu já sou auxiliadora, intercessora. Mas esse é seu papel. Apoiadora. Companheira, não vou ser mais companheira. Amor, por quê? E nem administradora. Mas não vou ser mais tudo bem, nada. Mas o sexo está ótimo. O sexo está ótimo? Isso. Tá. Olha o que eu vou fazer com o seu sexo. Amor, mãe. Um pouquinho só. Amados, e o casamento, infelizmente, funciona dessa forma, né? A gente, no dia a dia nosso, a gente vai sobrecarregando um ou outro, né? Isso, eu sobrecarreguei a minha esposa aqui, e no nosso dia a dia eu acabei vendo que eu estava sobrecarregando ela mesmo, né? Mas isso pode ser inverso também. A esposa sobrecarregando o esposo de repente, a esposa, ela é do lar, né? Aí o esposo trabalha o dia inteiro, ela fica deitada a manhã toda assistindo televisão e vai pelo dia afora. E de repente, o marido chega à tarde para trabalhar, do trabalho, né? O marido chega cansado e a esposa ainda quer que ele vai lavar a louça, vai fazer a janta. Então, a gente tem que ter um pouquinho de consciência para não sobrecarregar o outro. Hoje em dia é difícil os casais que a esposa fica em casa. Geralmente o casal trabalha, né? O esposo e a esposa trabalham. E quando o esposo e a esposa trabalham, é muito importante, meus amados, o casal sentar e conversar a respeito de cada obrigação, né? A esposa fazendo as suas obrigações, o esposo fazendo as suas obrigações. Amado, vai tirar a sua masculinidade se você ajudar a sua esposa a lavar a louça? Não vai, né? Então, se ela trabalhou o dia todo junto com você, muitas vezes, né? Eu trabalho com pessoas que é mais ou menos dessa forma. Às vezes a esposa chega depois do cidadão do trabalho. E o cidadão, ele chega do trabalho, ele toma o seu banho, ele deita no sofá, pega o controle e fica lá. A esposa chega do trabalho, depois que a esposa ela vai fazer a janta. Muitas vezes ela vai separar a roupa, colocar a roupa na máquina para lavar, né? Ela vai, às vezes ficou louça do dia anterior, ela vai lavar a louça e o bonitão, ele está sentado no sofá, está com o controle na mão, mudando de canal. E ela pede ajuda para ele e ele ainda fica bravo, ele briga com ela, né? Então, eu pergunto, é certo? Não. Então, cada casal tem que, eu não sei qual é a dificuldade, qual é a disponibilidade de cada casal, mas cada casal tem que saber, né, os seus
os seus tempos e sentar, porque a coisa mais importante em um casamento é o diálogo, e muitas vezes um sobrecarrega o outro, por quê? Por falta de diálogo. De repente o esposo ele acostumou naquela rotina, a esposa não reclama, ela está sofrendo, mas ela não reclama, né? Aí, 10 horas da noite, 11 horas da noite, a esposa, ela terminou todos os afazeres dela, ela vai tomar banho, ela vai jantar. Aí o bonitão termina a janta lá e fala, amor, né, hoje vai ter especial, né? E ele quer que ela aceita numa boa ainda, né? Então, o esposo, quando a esposa trabalha fora, o esposo tem que ser colaborador, ajudar, né? E quando o esposo de repente tem horário diferente, está em casa durante o dia, custa ajudar no trabalho para a hora que a esposa chegar, tá adiantado o serviço. Então trabalhar todos juntos, né? E essa dinâmica aqui faz a gente enxergar, porque quando eu vi essa dinâmica pela primeira vez, eu falei, nossa, isso enquadra na minha vida. Porque infelizmente eu estava jogando tudo para minha esposa. Era ela que fazia tudo, né? Trabalhava para me ajudar como provedor, ela trabalhava em casa, ela saía do salão dela, às vezes tarde da noite, vinha para dentro de casa, ainda tinha que lavar louça, fazer janta, e eu muitas vezes deitava no sofá e esperava o jantar estar pronto para eu degustar, né? Só. E às vezes eu ainda ficava bravo com ela, ainda quando ela reclamava comigo. E quando eu via isso aqui, eu falei, meu Deus, eu estou sobrecarregando a minha esposa. E quando o homem sobrecarrega a esposa, ele está trazendo prejuízo para ele mesmo, porque uma hora ou outra a esposa vai estressar, né? E aí ela vai entrar numa depressão e vai ter que gastar dinheiro com remédios, com médicos, né? Então é melhor, meu amado, você sentar com a tua esposa sentar com vocês discutirem a vida de vocês, né? Os afazeres de vocês, as obrigações de vocês, para um não sobrecarregar o outro. Amém? Você quer falar? Então, quando a gente descobre esse segredo, o diálogo, e descobre também uma outra coisa, quando a gente casa, antes de casar, a gente é o melhor amigo. Toda hora que ele chega, está sorrindo, tudo. Em todo casamento, eu creio que é assim. O meu foi. E depois, quando a gente casa, parece que de amigo, de um melhor amigo, passa a ser o inimigo. Aí você já perde até o prazer de ver ele chegar, porque chega, parece que não bate mais. O negócio é só discussão e não tem conserto enquanto a gente não senta e começa a dialogar. Eu e ele foi assim. E hoje a gente procura fazer mais para melhorar cada vez mais, porque tem gente que hoje, eu converso com muita mulher e as mulheres falam assim, eu briguei com meu marido, hoje vai ser legal porque nós vamos fazer as pazes. Aí eu falei para ela assim, não é legal brigar para fazer as pazes, o legal é ter as pazes sempre. Gente, se é tão bom ser feliz, para que brigar? E aí ela, mas é que é um tempero. Eu falo, não, você está errada com esse tempero seu aí. Depois que a gente descobriu o diálogo e voltamos a ser amigos, tudo mudou na nossa casa. E a gente ensina isso no curso de casais também. E estamos falando hoje aqui para vocês que, gente, o diálogo é tudo. E o seu parceiro, seu melhor amigo, ele tem que ser seu melhor amigo. E você também é a melhor amiga dele. Às vezes, lá em casa, acontece alguma coisa com um dos meus filhos. Antes de eu ligar para o meu filho para contar o que aconteceu, eu ligo para ele. Ele vai saber primeiro o que aconteceu, para depois eu contar para o meu filho ou para minha filha. E é sempre assim. E eu creio que
quando a pessoa descobre isso aí, o casal descobre isso aí e pratica, né? Porque só descobrir também não adianta, tem que praticar. E é o segredo, eu creio. E eu creio que é isso aí, né, bem? Que a gente tem tido. Sim, e o casamento, né, como ela falou, o esposo e a esposa vai chegando num tempo das suas vidas. Eu e ela, a gente está com 33 anos de casado. E durante um tempo da nossa vida, a gente já não sentia mais nada um pelo outro, né? E Deus entrou na nossa vida, o Senhor Jesus entrou na nossa vida e mudou a nossa história, né? Nós nos apaixonamos novamente um pelo outro. Como ela falou, o diálogo, né? E a gente vai falar mais sobre isso aqui daqui um pouco. O diálogo é muito importante. Amados, ser amigo um do outro é muito importante. E às vezes eu e ela, a gente não tem muito tempo para conversar, devido à correria do dia a dia, né? Mas a gente inventou uma maneira de a gente estar sempre conversando. Como? Nós dois levantamos um pouquinho mais cedo do horário de trabalhar e a gente toma café, né? Assim, ela prepara o café, eu sento, tem uma cadeira lá que eu sento, ela senta na minha perna aqui e ali a gente conversa os nossos assuntos. E o nosso diálogo é tão bom ali, que às vezes eu quase perco a hora de ir para o trabalho, né? Mas ali a gente vai colocando as nossas, aquilo que a gente não conversa durante o dia, a gente conversa ali, né? Então isso é um sinal de amizade que tem um pelo outro. E todo casal tem que arrumar um jeito para ter intimidade de conversar, de falar, de dialogar, né? Porque sem diálogo o casamento afunda. O casal tem que conversar sobre tudo, sobre todos os assuntos. O esposo tem que saber quais são as áreas da esposa que está em dificuldade. A esposa, ela tem que saber quais as áreas na vida do esposo que está em dificuldade. Tem mulher que não sabe nem quanto o marido ganha, né? E isso é complicado, é terrível, né? E o casamento, a gente tem que ter transparência um com o outro, né? O esposo e a esposa tem que ser transparente. O esposo tem que olhar para a esposa e saber até o que ela está pensando. Quando a palavra de Deus diz lá em Gênesis 2, 24, que os dois tornaria uma só carne, e isso no casamento é verdade, né? Às vezes a minha esposa, ela tem alguma dor, e eu sinto a dor dela, me dói também, né? Então isso é ser parceiro, isso é ser o casal de uma só carne, e todo casal tem que desenvolver isso em seu casamento e em suas vidas, amém, amados? Então vamos, com a ajuda do Espírito Santo, a gente é meio limitado, né? Mas em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai tentar passar o que ele passou aqui, colocou no nosso coração, amém? O dia que a gente foi no encontro lá, no encontro dos machos lá de Vinhedo, tinha um pastor lá que eu me identifiquei com aquele pastor, porque ele falou assim, a gente vai pegando uma certa idade, a gente tem que marcar tudo, porque senão a gente esquece. E eu estou desse jeito, né? Então, chega um ponto que a gente vai ficando mais, né? A gente já não consegue guardar mais as coisas na cabeça. Então, 2 Samuel 6,16. Hoje a gente vai falar um pouquinho de brigas, né? De relacionamento conturbado. E aqui a gente tem um exemplo de um relacionamento que não estava muito legal, né? Por causa talvez até de um não honrar o outro, um não conhecer o seu lugar, um não conhecer o seu papel dentro do casamento, né? Então, 2 Samuel 6,16. Aqui fala de Davi e Mical, a esposa de Davi, filha de Saul. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando, saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração, né? Então, esposa de Davi, que lugar que era para a esposa de Davi estar aqui, né?
Davi, ele tinha outras esposas, ele tinha concubinas, mas aqui fala de Mical. Ela estava na janela olhando tudo acontecer, e ela reprovou o que Davi fez ali naquele momento, né? Quando a gente vê a história de Mical, de Davi, a minha esposa, ela foi chamada para ser a minha auxiliadora. Cada esposa aqui, né? Isso está escrito lá em Gênesis 2:18. Que Deus, ele viu que o homem estava só, e ele achou por bem fazer alguém para alegrar o coração do homem, né? E ele fez o homem dormir, tirou a costelinha do homem lá e fez aquela maravilha, né? Só que Mical, ela não entendia dessa forma. Por quê? Mical, eu creio que tinha uma raiz de amargura no coração dela, talvez porque ela não era a esposa, eu estou falando isso de mim, eu não sei se era ou não, a esposa preferida de Davi, né? Só sei que ela era meio amargurada aí, e ela não gostou da atitude de Davi ali. Então, eu entendo também porque ela não conheceu a pobreza, mas ela sabia que Davi era rei ali, mas ela conheceu ele como um pastor de ovelhas, né? Ela era uma princesa, ela era filha de Saul, filha de um rei, né? E eu creio que era muito grande para ela, era muito grande caber no coração dela, ela está junto com Davi, porque Davi, ela era superior a ele. E no nosso meio, trazendo para a gente aqui, não é muito diferente. Às vezes as mulheres, elas não conseguirem honrar os teus esposos como auxiliadora, pelo fato de muitas vezes, né, nos dias de hoje as esposas trabalham e muitas vezes elas têm salários elevados acima dos esposos. Então é difícil para uma mulher que tem um salário acima do esposo se abaixar para se tornar igual a ele, né? Amados, a gente vai discutir isso também, mas quando o homem e a mulher casam, eles se tornam um. Então tudo que é de um passa para o outro, tudo que é do outro passa, né? O que é da esposa passa para o esposo, o que é do esposo passa para a esposa. E a esposa, Mical aqui, ela não conseguiu enxergar o seu papel dentro do casamento, né? Quando a palavra de Deus diz que o homem, dentro do casamento, simboliza Cristo, que é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça no casamento. A esposa simbolizando a igreja, né? Então, a igreja, ela reverencia a Cristo. A esposa, ela tem que reverenciar ao esposo. Mical, ela não entendeu isso aqui. Então, a gente vê um conflito desse casal aqui, nesse casamento aqui. E trazendo para a gente, quando a gente casa, né? Quando a gente está namorando, ou melhor, a gente acha que tudo vai ser maravilha no casamento da gente. E hoje a gente vai falar aqui de desarranjo no casamento, né? Porque a gente casa achando que vai ser tudo bem, que o casamento da gente vai ser sem problema. Quando eu casei, eu pensava assim, porque eu sempre fui uma pessoa que... Eu nunca tive dificuldade de relacionamento com pessoas, né? Eu sempre procurei fazer o melhor para agradar as pessoas. E eu falei, bom, no meu casamento vai ser mamão com açúcar. Se eu casar com uma esposa que é mais ou menos assim, que tem os mesmos pensamentos que eu, vai ser beleza, né? Amados, foi dentro do meu casamento que eu conheci um lado escuro meu que eu não conhecia, né? Eu nunca imaginei que eu ia me tornar uma pessoa estúpida, mas dentro do meu casamento eu me tornei uma pessoa estúpida. E isso não sou eu não, é cada homem, né, que entra para o casamento bonitinho, ali ele vai mostrar suas garras, e cada mulher também. A minha esposa, bonitinha ali, né, mas ela também mostrou as garras dela dentro do nosso casamento. E os meninos que estão aqui hoje, né, que estão aí pensando em dar um passo mais firme na vida deles aí, pode ir preparado, porque o casamento não é só flores, não. Vai ter problemas, vocês vão passar por situações difíceis, né? Aí vocês falam assim, poxa, mas eu venho aqui para receber uma palavra legal, você profetiza na minha vida que eu vou ter problema?
Vai sim, porque dentro do casamento, com os problemas que tem, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente se torna pior ainda, ou a gente é lapidado com a pessoa que a gente está e se torna pessoas melhores, né? Quando a gente chega a uma certa idade, um certo tempo de caminhada juntos, a gente tem que olhar para trás, a gente tem que analisar a vida da gente. Eu faço isso. A gente tem que analisar a vida da gente e ver como eu estou. Eu me tornei uma pessoa melhor ou eu estou pior do que eu era, né? Então, se eu estou pior do que eu era, o casamento para mim não foi legal não, né? Porque eu sou uma pessoa egoísta e eu não me deixei ser lapidado pelo casamento. Eu não me deixei ser lapidado pelas circunstâncias que aconteceu comigo e com a minha esposa. E geralmente isso acontece porque o homem, né, principalmente, ele acha que ele é o dono da razão. Quando acontece alguma situação lá, ele tenta manipular. Eu estou falando de coisas que eu fiz quando eu era ainda meio ignorante, né? A gente tenta manipular a esposa para que a situação se reverta a nosso favor, né? E eu fiz isso no meu casamento. Eu vejo que hoje eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo que isso não foi bom para o meu casamento. Agora, quando eu reconheço que, como ela, eu sou um ser humano, eu também sou falho, eu também sou propenso ao erro, que foi o que aconteceu comigo, e a partir daí Deus começou a trabalhar em minha vida. E todo homem tem que ver que ele é homem, que ele é um ser humano, ele é propenso ao erro. E dentro do casamento a gente tem que falar: não, eu errei, né? Eu assumo a responsabilidade do meu erro. E eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha conduta com você, né? E tomar mesmo a direção diferente, rumos diferentes, porque não adianta eu desejar, eu falar de uma mudança na minha vida, mas eu não caminhar para que isso aconteça, né? Porque muitas vezes a gente ouve pessoas dando testemunho de que o que Deus fez na vida dela, fala: não, eu quero ser isso, eu quero que Deus faça isso na minha vida. Só que se a gente não caminhar em direção ao milagre de Deus na nossa vida, nada vai acontecer, né? Então, e dentro do casamento, quando a gente casa, existem muitos fatores que vão trazer bênção para a nossa vida, mas às vezes, se a gente não tomar cuidado, são peças que vai trazer tensão também para o nosso casamento. Por exemplo, filhos. Filhos são bênção, mas são bênção mesmo nas nossas vidas. Só que nós, como pais, né, a gente tem que saber administrar a convivência, o relacionamento dos filhos dentro do casamento, né? Os pais, quando têm filhos, isso acontece geralmente com as mães, né? As mães, elas têm um amor tão grande pelos filhos que muitas vezes vai deixando de lado, né, o parceiro, o cônjuge, né? Vai assim se preocupando muito com o filho. E isso desde que o filho o bebê até quando o filho vai embora, quando o filho se casa e vai embora, né? E as mulheres, né? E o casal também, porque eu conheci uma família, um homem que a esposa tinha ciúme dele com os filhos. E isso acontece, por quê? Porque o homem, ele dava mais atenção para os filhos do que para a esposa. Chegou um tempo da caminhada deles que ela se sentiu rejeitada dentro do casamento. Ela já não conseguia se enxergar mais dentro do casamento, né? Então, nós temos que tomar cuidado, os pais, né, com relação à criação dos nossos filhos. A gente tem sim que dar todo o amor para os nossos filhos. A gente tem sim que indicar o caminho para os nossos filhos, né? Mas a gente tem também que estar sempre prestando atenção na nossa conduta com o nosso parceiro, né? Para nunca o filho ser uma maldição dentro do casamento a ponto de fazer com que rompa a aliança do casamento, né? E isso infelizmente acontece, porque o homem, quando a mulher começa a abandonar o parceiro por causa dos filhos,
sempre vai aparecer lá no trabalho ou em outro lugar, alguém que vai aconselhar o marido. Ou vice-versa, ou a esposa. O marido está dando mais atenção para os filhos, o marido está dando mais atenção, está cuidando mais dos filhos e esquecendo a esposa, deixando a esposa de lado. Vai ter sempre alguém lá para colocar o ombro para ela chorar. Então, o homem e a mulher tem que tomar muito cuidado, tem que dar sim, muito amor aos filhos, mas tem que dosar esse amor para que o amor, o relacionamento dele com a esposa não seja abalado, né? Dentro do casamento existe uma hierarquia. E quando essa hierarquia ela é invertida, vai ter problema, né? Então, dentro do relacionamento humano, em primeiro lugar, é Deus, né? Então, eu tenho, em primeiro lugar, antes da minha esposa, eu tenho que ter um bom relacionamento com Deus. Agora, depois de Deus, é a minha esposa, né? Então, se eu, depois de Deus, eu não tiver um bom relacionamento com a minha esposa, eu estou falando de filhos, mas isso pode ser dirigido para amigos. Muitas vezes, né, a gente casa, mas a gente continua ainda com as amizades antigas, como se a gente fosse solteiro ainda, e deixando a esposa da gente de lado, né? Quantas pessoas, quantos casais que a gente vê reclamando não, meu marido não dá atenção para mim, ou a minha esposa, ela pensa mais nas amigas dela do que em mim. Não, amado, em primeiro lugar, você tem sim que ter os seus amigos, mas em primeiro lugar é o esposo, em primeiro lugar é a esposa, em primeiro lugar não são os filhos. Então, nessa hierarquia, primeiro, Deus. Quando a gente tem um relacionamento íntimo com Deus, todos os problemas que à nossa volta vai ficar fácil para resolver, né? E depois um relacionamento com o cônjuge, o esposo, a esposa, um cuidando do outro. E depois que os dois, um cuida do outro, os dois vão cuidar dos filhos, né? Porque quando eu e minha esposa, nós direcionamos a nossa atenção para os nossos filhos, fica mais fácil você cuidar da tua casa, você cuidar dos teus filhos. Porque a minha esposa, ela vai saber os problemas que os meus filhos estão enfrentando e vai passar para mim. Eu vou saber os problemas que os meus filhos estão enfrentando, eu vou passar para minha esposa. E nós dois juntos, nós vamos trabalhar para o bom andamento da vida deles, né? Então, em primeiro lugar, o esposo, a esposa, né? Os dois com Deus, e os dois, o esposo e a esposa. E é muito importante, meus amados, a gente ministra isso também, o casal orando juntos. Amados, olha, é muito poderoso isso, né? Você tirar um tempo, assim, o ideal seria todo dia, o esposo e a esposa, eles terem um tempo com Deus. Porque quando você e a tua esposa, você tem um tempo com Deus, vocês dois colocam os seus projetos, os seus anseios, as suas aflições, os dois, o casal, diante de Deus, amados, é impossível não acontecer milagres, né? Então, é muito importante o casal ter esse relacionamento com Deus, orando juntos, né? Colocando as suas petições diante de Deus. Você tem os seus pedidos de oração, a esposa tem os seus pedidos de oração, cada um pode ter o seu tempo sim, mas tem que ter esse tempo, o casal com intimidade com Deus. E quando vocês passarem a fazer isso, o casal orando juntos, né, vocês vão ver a diferença no relacionamento de vocês, a diferença no casamento de vocês, a diferença no tratamento de vocês com os seus filhos, a diferença no relacionamento de vocês com o seu grupo de amigos, né, no seu meio social. Até no trabalho é diferente a tua conduta, a tua posição, porque você tem intimidade com a tua esposa e você tem intimidade com Deus. E é maravilhoso, amados, você ver a intimidade da tua esposa com Deus.
É maravilhoso a tua esposa ver a tua intimidade com Deus. Não tem momento mais precioso que esse, né? Você vê o teu parceiro ali se rasgando diante de Deus, né? Você vê assim, o relacionamento dele com Deus é muito bom. Então, cada casal tem que criar esse hábito, né, de orar juntos. Se vocês fizerem isso, se vocês já fazem, vocês podem testemunhar que é coisa tremenda mesmo. Amém? E um outro ponto que a gente vai falar aqui, que pesa muito no casamento, e às vezes chega até ter desgastes e até rompimento de casamento, é a área financeira do casal, né? Como o casal, eu e minha esposa, por exemplo, vou dar o exemplo, nós dois, como nós dois cuida das nossas finanças em casa. A minha esposa trabalha, eu trabalho, né? E como é o dinheiro quando chega em casa? O dinheiro é meu e dela, ou o dinheiro é nosso? A grande maioria dos casais tem o dinheiro como de cada um. Não, você tem o seu dinheiro e eu tenho o meu. Amados, como eu falei, aí está escrito lá em Gênesis 2:24, o casal se tornou uma só carne. Então, a partir do momento em que o casal se tornou uma só carne, tudo se tornou comum aos dois, né? O dinheiro, até os parentes, né? O sogro virou parente, a sogra, os cunhados, os tios, tudo virou, os meus tios se tornaram tios dela, os tios dela se tornaram os meus tios. Agora, e o dinheiro? Né? O dinheiro é o seu dinheiro e o meu dinheiro? Não, é o nosso dinheiro, né? Então, quando o dinheiro chega em casa, a gente tem que colocar. Se a esposa ganha mais que o esposo, não importa. O dinheiro é o nosso dinheiro, né? E depois que o dinheiro está lá, o casal tem que saber também, né? O casal sabe administrar as finanças, pagar isso, pagar aquilo, pagar a água, pagar a luz, mas e com relação a ele e Deus, né? O dinheiro dele, o dinheiro do casal e de Deus. Então, se o casal é convertido, tanto em todas as áreas, inclusive nas finanças, fica fácil, né? Porque os dois vão trazer o dinheiro, né? vai colocar ali, e vamos supor, a esposa ganhou 10 mil, o esposo ganhou 5, 15 mil. Né? Então, receba, irmãos. Aí, 15 mil, o dízimo de 15 mil é 1.500, né? Então eu vou chegar para minha esposa: bom, Nisso, está aqui o nosso dízimo, está aqui o nosso montante em dinheiro, o dízimo é esse aqui, é 1.500, né? O resto eu coloquei nas mãos dela, porque lá na minha casa é assim, a minha esposa, como está aqui na bexiga, ela é a minha administradora, né? Então, eu trabalho e eu trago dinheiro para casa, ela também trabalha, né? Mas eu sou o provedor da minha casa. E eu trabalho, eu trago dinheiro para casa, eu coloco nas mãos dela, né? E ela vai distribuir o dinheiro. Primeiro, eu e ela, nós somos convertidos nessa área, né? Então, primeiro, a gente separa a parte de Deus, o dízimo. Aí, o 100% que ficou nas nossas mãos, aí eu falo: Alice, agora é com você, né? Você vai pagar a água, você vai pagar a luz, você vai pagar o telefone, né? E ela vai distribuindo. Agora, com relação ao sacrifício, eu e ela, nós já entramos, antes, né? Se o casal não é assim, se o esposo não é convertido, a esposa é, ou vice-versa, então aí fica um pouco complicado, né? Porque aí ela vai ter que tirar o dízimo da parte dela e fica difícil. O ideal seria, se ele passasse o dinheiro para ela fazer igual a gente faz, ela distribui, então ficaria fácil ela dizimar de todo o montante. Agora, se não,
ela tem que fazer pelo menos a parte dela, né? Até e orar para que ele se converta, para que venha todo o de Deus para Deus, né? Para que não haja maldição. Agora, quando o casal é convertido na área das finanças, então chegou o dinheiro lá, separou a parte de Deus, né? Bom nisso, então olha, 1.500 aqui a gente vai dar, é o dízimo de Deus, é a parte de Deus, mas a gente tem que fazer também uma oferta. E aí, qual é essa oferta? Essa oferta é X, amém. Então a gente pega essa oferta aqui, junto com o dízimo, o resto você pode gastar. E quem vai trazer a oferta, quem vai fazer o sacrifício no altar do Senhor? Amados, a palavra de Deus, ela diz que o homem é o cabeça. Isso não é uma regra, tá? Pode ser a esposa, tanto que eu faço o trabalho aqui, é a minha esposa que traz, não é uma regra, mas para honrar, né? A esposa honrar o esposo, né? Então, amor, você é o cabeça da casa, né? Nós trabalhamos, o dízimos e as ofertas são esses aqui, né? Então você é o cabeça da casa, então leva você, faz você o sacrifício lá no altar, amém? Então a esposa, ela como auxiliadora, ela está honrando o teu esposo, né? Está deixando a primazia da oferta para ele traz a oferta. Amados, isso não é uma regra, eu estou colocando como honra de um para com o outro, né? Então, aí o esposo traz o dízimo, traz a oferta, coloca ali no gasofilácio ali, aí a esposa fala, mas, e eu? Né? Eu também trabalhei, eu também tenho sangue ali, porque a oferta, o dízimo e a oferta simboliza o teu sangue que está vindo para o altar de Deus, porque você trabalhou, você suou, né? Então ela fala, poxa, mas eu também trabalhei, eu também suei, né? Para devolver esse dízimo, e ele vai ficar com a honra de estar trazendo, amado, ela reconhecer o esposo como líder da casa, como cabeça da casa, já é uma honra para ela reconhecer que ela é a auxiliadora do esposo, é uma honra. Quando nós lemos aqui, a Mical, ela não reconheceu Davi como líder dela, ela não reconheceu Davi como cabeça da casa dela, né? Embora ele fosse o rei, né? Ele tinha vindo de uma linhagem lá de baixo, ele era um pastor de ovelhas, sim, mas se ela tivesse analisado a vida de Saul, do pai dela, o pai dela também ele estava correndo atrás das jumentas do pai dele, quando ele foi ungido rei. Eu creio que ele não passou isso para ela. Saul não falou para a filha dele de onde ele tinha saído. Ela conheceu ele como rei, e ela foi criada como rei também. Então, por isso ela tinha dificuldade em honrar o esposo como líder, como cabeça. E ela teve consequência por causa disso, né? Então, amadas irmãs, se vocês têm dificuldade em honrar os seus esposos como líderes das suas famílias, peça perdão para eles. Fala, não, a partir de hoje, você é o líder. Você é o meu pastor, eu sou a sua primeira ovelha, amém? E a partir daí, quando você honra o teu esposo, sabendo que ele é a direção, que ele é o cabeça, é lógico que se o teu esposo de repente tem a cabeça meia, você vai sendo auxiliadora dele, mas cuidando, porque a mulher é um radar, ela consegue perceber coisas que o homem não percebe. Certo? Então, e a mulher, como ela tem essa percepção mais aguçada que o homem, ela tem que ir na frente, cuidando, ela deixa o homem ir na frente, mas ela tem que ir do lado dele, com o radar ligado, orientando ele para que ele não venha escorregar. Mas geralmente, e principalmente os homens que estão nessa igreja aqui hoje, são líderes, amém? São líderes dos seus lares, e eu creio que as suas esposas te honram como líder, amém, amados? E
Muitas vezes, como essa a história de Mical aqui, muitas vezes, né, o ser humano, o homem, os dois vão ao longo da sua caminhada magoando um ao outro, né, com palavras ou com atitudes. A esposa fala coisas que o homem não quer ouvir, o esposo fala coisas que a esposa não quer ouvir, né? Como foi demonstrado aqui, a esposa ouvir, e isso eu cansei de ouvir homens falando, né? Poxa, você não faz nada em casa mesmo, né? Então a esposa ela vai se sentindo rebaixada, ela vai se sentindo inútil dentro de casa, né? Então e vai sendo gerado um ressentimento, e isso impede, né, o casal, impede a família de crescer, impede a família de prosperar. Então nós temos que ter cuidado com relação ao que nós falamos, né? Nós falamos, o homem fala para a esposa fala para o esposo. Então, tudo aquilo que sai da nossa boca vai vagar e uma hora vai fazer efeito na vida do outro. Então, ao invés de a gente falar coisas que não deve para a esposa, igual muitas vezes eu falei, né? Eu cheguei em casa, eu coloquei os cachorros na minha esposa. Eu já arrependi disso, eu já pedi perdão para ela, eu tenho certeza que ela já me perdoou. Mas, se a gente faz isso, a gente tem que pedir perdão para a esposa, arrepender, né? E passar a abençoar a esposa, abençoar os filhos, né? Com palavras de mudar o nosso linguajar, o nosso modo de falar com a esposa, né? Então, como eu falei, eu me conheci dentro do meu casamento, né? Mas foi dentro do meu casamento também que eu tive a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Eu ainda sou, às vezes eu sou complicado, né? Eu sou um ser humano, e às vezes eu estou num dia assim que, né? Mas só que quando eu estou assim, eu chego em casa e falo, Nice, eu vou me recolher lá e deixa eu um pouquinho, deixa passar essa fúria minha, né? Depois a gente conversa, né? Não, às vezes acontece isso com a gente, né? Então deixa eu ficar legal. Às vezes você teve um dia terrível no seu trabalho, né? Seu chefe pegou no teu pé, ou aconteceu. Então, a gente chega meio com o pavio curto. E hoje eu tenho a sabedoria de falar para ela, Nisso, olha, eu não estou muito legal, eu vou refrescar a cabeça um pouco lá, né? E depois a gente conversa, né? Então, e a gente tem que conter momentos de ira nos nossos corações. Às vezes, né, dependendo os acontecimentos na casa, dá vontade de você chegar já, né, e só que se a gente faz isso, a gente vai estar arrumando problema para a gente mesmo, né? Então, quando a gente chega irado na nossa casa, o que a gente tem que fazer? Refrescar a cabeça e depois a gente conversa, né? Depois que tiver os ânimos acalmados. O mesmo se essa ira for gerada dentro da nossa casa. De repente, por situações que acontecem ali, ou com o outro, ou com os filhos, né? Acontece uma ira pesada ali. E aí a gente tem que acalmar, pedir perdão, esperar um pouco passar aquela ira, né? Eu lembro, meu filho está aqui, eu vou falar isso. Algum tempo atrás, meu filho não era ainda da igreja, ele era da igreja, mas ele estava afastado. E a gente estava em casa lá, e não sei que a gente estava trabalhando, eu estava trabalhando já assim, com o sangue quente, e aí ele falou um palavrão, e eu fui muito grosso com ele, né? Eu falei o que não era para ter falado para ele, mas saiu, assim, no repente saiu, né? E no mesmo instante eu percebi o que eu tinha feito, né? E no mesmo instante eu falei, filho, não foi isso que eu quis falar para você. Você me perdoa, né? E ele falou, não, pai, tá tudo bem. E então aquilo morreu ali, né? A gente nunca mais, eu tenho certeza que naquele momento ele me perdoou. E tem que ser assim, né? E a gente, como machão, a gente tem que saber o momento que a gente está errado. E voltar para trás, né? E falar, não, essa situação tudo está acontecendo porque eu errei, né? Aconteceu porque eu fiz coisa errada.
Eu estou aqui agora para consertar, para pedir perdão, né? E recomeçar. E uma coisa também que tem acontecido, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? São principalmente as pessoas que estão sempre na rua, que trabalham fora. Amados, o inimigo, ele tem colocado ciladas, né? E não é ciladas na vida do ímpio, não. Ele tem colocado ciladas na vida dos cristãos, né? Porque o prazer dele é destruir os casamentos, né? Ele não está feliz, o inimigo ele não fica feliz quando está aqui uma reunião de casais ouvindo coisas para abençoar o seu casamento. Então ele vai colocar situações muitas vezes para o esposo trair a esposa, para a esposa trair o esposo, né? Quando a gente vai lá em Provérbios, acho que é Provérbios 7, do 1 ao 23, se eu não estou enganado, ali fala que alguém estava olhando pela janela e viu, né, um jovem sair ali e uma mulher cercar ele, né, cercar e aí a gente vai lendo ali, a gente vai vendo a destruição daquele jovem, né, e isso aí está sujeito a acontecer na minha e na tua vida, se nós não tomarmos cuidado, né, a gente tem que estar... Primeiro, ter comunhão com a esposa, estar sempre conversando com a esposa e não deixar nada que atrapalhe o nosso casamento, não deixar nada atrapalhar o nosso relacionamento. Para que quando situações vamos supor, de tentação, de oportunidades, situações de infidelidade, cruzar o teu caminho, você saber falar não. Aí de repente você fala, mas isso é fácil, José conseguiu, né? Mas muitas vezes o bolo vem tão recheado com um chocolate lá, que fica difícil a pessoa resistir, né? Então, e o cristão que está casado, ele tem que estar assim, antenado com relação a essas ciladas do inimigo, porque pode acontecer. E a gente pode cair, a gente pode ser engodado por situações assim, e como fala lá da história desse garoto, depois que a gente entra, não tem mais como a gente sair, né? Então aí você vai entrando, é como você começar a ser enrolado em uma telha de aranha. Quanto mais você tenta fugir da situação, mais enrolado a gente vai ficando, né? Como a gente já falou também aqui, do isolamento que um casal pode causar no outro através dos filhos, né? E é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Às vezes, o trabalho mesmo da gente, a gente se envolve tanto no trabalho da gente que vai esquecendo o parceiro, vai esquecendo a parceira, né? E no trabalho, às vezes, hoje você trabalha 10 horas, amanhã você é convidado para trabalhar 12 horas e chega um ponto que você está no trabalho só e esqueceu a família, esqueceu a esposa, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. É bom você ter o seu dinheirinho, sim, é bom sim, porque o dinheiro ele vai trazer um conforto para você, mas é melhor você ter o convívio com a família, é melhor você ter a esposa do teu lado do que o bolso cheio de dinheiro, mas a família destruída, né? Então, os problemas conjugais, eles podem distanciar os corações e destruir a união, mas também pode promover uma renovação de compromisso, né? Como a gente já falou, isso aconteceu no nosso casamento. A gente teve problemas conjugais no nosso passado, né? A ponto de a gente não ter mais prazer um no outro, né? Mas quando a gente caiu na realidade, a gente viu que a gente era casado, a gente tinha feito um pacto um com o outro de viver até que a morte separasse um ao outro, né? Mas do jeito que a gente estava levando a nossa vida, eu creio que a gente não ia terminar juntos. Mas um dia a gente falou, não, a gente tem que mudar a nossa história, né? E nós reconhecemos os nossos erros, nós reconhecemos os nossos caminhos tortos, nós mudamos a direção da nossa vida. E a partir dali, né? Porque você se apaixonar pela pessoa é uma decisão sua.
né? Às vezes, apaixonar não, é você sentir amor mesmo, porque paixão ela vem e vai, agora amor não, amor quando você tem, né? E a gente decide amar a outra pessoa, e nós, num determinado ponto das nossas vidas, isso há 10 anos atrás nós tomamos essa posição de nos apaixonar de novo um pelo outro, né? E nós nos apaixonamos. Hoje, a gente está com 53 anos de casado. Não, com 33 anos de casado, né? Não, mas vai chegar, em nome de Jesus, 53 anos. Eu já estou profetizando, eu já estou vendo acontecer isso na minha vida, né, amados? Então, a gente está com 33 anos de casados e, amados, se eu falo isso para vocês vão falar, não, é exagero dele, né? Mas todos os dias, quando eu acordo do lado da minha esposa, é como se eu estivesse acordando pela primeira vez. Eu lembro o primeiro dia que eu acordei do lado dela, que coisa maravilhosa, né? E isso hoje acontece com a gente, no nosso casamento. A gente acorda, olha um para o outro como se fosse a primeira vez que a gente estivesse acordando ali, né? A minha esposa, eu olho para ela, né? Quando eu vejo as fotos, né? E todo casal, eu creio que tem que ser dessa forma. Quando eu olho as fotos nossas do passado, eu vejo, poxa, a gente mudou bastante, né? Mas eu só percebo essa mudança quando eu olho as fotos, porque eu consigo enxergar a minha esposa quando ela tinha 17 anos ainda, né? A gente começou a namorar com 17 anos. Então todas as vezes que eu olho para ela, é como se eu estivesse vendo ela lá, né? E o casal tem que ser dessa forma. O casal tem que ser, o amor de um para com o outro tem que ser grande, a ponto de um não ver o outro envelhecer, mesmo já estando com os cabelos brancos, né? Ela não está porque ela está uma maquiada ali no cabelo, mas a gente tem que conseguir enxergar o outro da forma que era quando conheceu, né? E isso é muito bom, amados. E isso só acontece quando a gente toma a decisão, né, de amar o outro. E amar até que a morte separe, né? Eu fiz alguns, eu puxei nos livros aí, alguns pontos que muitas vezes acaba atrapalhando o casamento da gente, e a gente não consegue, às vezes a gente procura e a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque eu não consigo resolver situações no meu casamento, né? E aí a gente olha para dentro da gente e a gente vê que a vida da gente está arrebentada. A gente mesmo, a pessoa, né? Então, aí a gente tem que olhar e falar, poxa, mas quem é a pessoa mais importante para mim? É a minha esposa? Quem é a pessoa mais importante para mim? São os meus filhos? Não, a pessoa mais importante para mim sou eu mesmo, né? Porque a partir do momento em que eu cuido de mim, eu vou ter condições de cuidar da minha esposa. E muitas vezes existem marcas dentro da gente, feridas dentro da gente, que a gente tem que entrar dentro da gente, a gente tem que tirar para fora. E essas feridas, muitas vezes, né, a gente com aconselhamento, a gente consegue se arrumar. Mas às vezes é só a gente e Deus. A gente colocando os nossos joelhos no chão e falando, Senhor, eu estou tudo arrebentado nessa área, eu não consigo me levantar, eu não consigo me firmar. Então, Senhor, é o Senhor que tem que, eu peço para o Senhor me arrumar, né? Então, e quando a gente arruma as nossas vidas, então aí a gente tem condição de tratar da vida da nossa esposa, do esposo, dos nossos filhos, né? Então a primeira pessoa que você tem que cuidar é de você mesmo, né? Se você é uma pessoa que não gosta de você, não ama você, então reverta essa situação. Você é a pessoa mais importante na tua vida, certo? Porque se você não cuidar de você, você não tem como cuidar da tua esposa. Se você não cuidar de você, você não tem como cuidar do teu esposo,
né? Então cuide de você primeiro, entra dentro de você, vê se você tem marcas na tua vida que tem que ser arrumado, né? E a partir daí arruma, se conserta com você mesmo, se conserta com Deus, né? E a partir daí você pode arrumar a tua vida, você pode arrumar a tua casa, você pode arrumar a tua família. Muitas vezes, meus amados, a gente com problemas nas nossas vidas, a gente nem na vida profissional a gente não consegue deslanchar, né? Então você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que se arrumar com você mesmo. Então, a partir de quando você se arrumou consigo mesmo, aí você pode trabalhar nas vidas das pessoas. E outra, hoje eu entendo que a minha esposa é uma pessoa que, né, é muito importante para mim. Ela depende de mim e eu dependo dela. Os meus filhos, alguns ainda dependem de mim e eu dependo deles. Mas tem pessoas à nossa volta dependendo da gente também, né? Nós somos cristãos e existe uma ordem para a gente falar de Jesus para as vidas. Agora, se eu sou tudo arrebentado, não tem como eu chegar em pessoas, né? Então, amados, primeiro, eu tenho que consertar a mim, eu tenho que consertar a minha vida, né? É só a partir do momento em que eu estiver bom comigo mesmo, aí eu posso estar bom com as pessoas à minha volta, eu posso estar bom com a minha esposa, eu posso estar bom com os meus filhos, eu posso estar bom no meu círculo social aí, e até crescer no meu trabalho, crescer no meu emprego. Amém? Então, aí vamos aqui para finalizar, que o tempo passou e a gente, né? Para finalizar, vamos aqui em Samuel mesmo, só que no versículo 21, 6, 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas que te falaste, delas eu serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da tua morte. Ou seja, por ela ter desonrado o esposo, por ela não ter enxergado ele como líder dela, como cabeça da família dela, né? Ela perdeu bênção até de ser mãe, né? Ela não teve descendência por causa da desonra. Amém, amados? Então, a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa, amados. Amém?